Se você tem uma Bíblia, abra essa Bíblia no livro, deixa eu ver aqui, de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 4. Atos 8, 4. Diz o seguinte: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve o quê? Grande alegria naquela cidade. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus e quero tentar explicar para vocês como é que muitas vezes Deus trabalha nas nossas vidas. Amém? Para começar, todos nós temos uma tendência de ficarmos bem acomodados e sermos muito acomodados numa série de coisas na vida da gente. Raramente nós gostamos de sair para algum tipo de desafio, para alguma coisa nova, para mudar radicalmente a nossa realidade em busca da realização de um sonho. E vocês sabem que sempre que você pensa em fazer voos mais altos, você tem que sair um pouco da comodidade e tem que começar a acreditar naquilo que você precisa fazer, o que deseja fazer, o que sonha em fazer, e acima de tudo acreditando que o direcionamento de Deus para as nossas vidas, ele é fundamental, principalmente quando Deus está trabalhando em nossas vidas e trabalhando em favor de nossa própria vida e de nós mesmos, a ponto de nos levar a posições mais altas, a ponto de nos levar a situações melhores que a situação que estamos. Às vezes isso é doído, isso é traumático, às vezes nós não compreendemos como é que Deus trabalha, mas Ele tem a sua forma de trabalhar na vida da gente. Quando nós estamos na mão dEle, nada para nós é estranho, nada para nós é surpreso. Sempre nós entendemos que seja lá que situação for que estiver acontecendo, que estiver estabelecendo em nossas vidas, nós estamos entendendo que Deus está no controle e que de alguma forma Ele está trabalhando para poder fazer o melhor por nós mesmos. Mas tem uma coisa que a psicologia fala que é bem interessante comentar com vocês, é exatamente a dificuldade que nós temos para sairmos da nossa zona de conforto. Às vezes nós estamos tão acostumados com tudo aquilo, estamos vivendo aquilo ali que nos dá uma certa segurança, e muitas vezes nós temos medo de encarar qualquer coisa fora daquele mundo que nós vivemos, fora daquela situação em que a nossa vida está de uma certa forma envolvida. E muitas vezes Deus, para poder fazer o melhor para você, Ele tem que tirar você de determinadas situações. Ele tem que trabalhar e tirar você da tua comodidade, da tua zona de conforto, daquilo que você não quer sair, daquilo que você está habituado, para tentar te colocar numa outra situação, numa outra posição. E Deus sabe que às vezes é muito difícil te tirar do lugar onde você está, para poder realmente colocar você dentro de uma visão dEle, para que você possa encarar alguns desafios e chegar de repente até mesmo aonde você nunca imaginou que poderia chegar. Deus às vezes encontra dificuldades, e muitas vezes as ações de Deus são meio traumáticas para nós. São situações traumáticas, situações em que Ele vem e permite que determinadas coisas aconteçam em nossas vidas, muitas vezes para nós sairmos forçados da situação de comodidade em que nós estamos. Ele nos arranca muitas vezes de uma maneira forçada da nossa zona de conforto, para tentar dizer para nós: é aqui que eu quero você, é aqui que eu tenho um plano com você. E muitas vezes Ele permite que coisas aconteçam, para que isso venha de fato se concretizar em nossa vida, porque na maioria das vezes, se depender de nós vamos ficar exatamente na nossa zona de conforto, exatamente no ambiente que nós temos segurança, que nós somos acostumados, e somos totalmente assustados quando se trata da necessidade de mudarmos alguma coisa. E às vezes para Deus, para muita coisa acontecer em nossas vidas, às vezes muita coisa precisa mudar na nossa vida. Diga glória a Deus. A Bíblia diz
que existia uma igreja maior do que essa que nós temos aqui hoje, que se reunia lá na cidade de Jerusalém. Tinha os irmãos que se reuniam em um determinado lugar, faziam um culto para Deus, assim como nós estamos fazendo, adoravam a Deus, e a vida naquela comunidade era uma vida muito boa. As pessoas se ajudavam mutuamente, não havia, diz a palavra de Deus, necessidade entre eles, porque quem tinha um pouquinho mais, dava para aquele que tinha um pouquinho menos. E as pessoas então costumavam repartir entre si, segundo a necessidade de cada um. E a igreja vivia numa paz, vivia numa bênção tremenda, e os irmãos saíam, batiam de porta em porta para falar de Jesus, e cada vez mais aumentava o número de pessoas que iam fazer parte dessa igreja, que nós chamamos de igreja primitiva, a primeira igreja. E estava uma bênção, Deus abençoando, Deus operando, as pessoas habituadas a viverem ali, na alegria de viver em comunidade, na alegria da convivência com os irmãos, todo mundo repartindo o pão de uma forma igualitária. E diz a palavra de Deus que a igreja caiu na simpatia da comunidade de Jerusalém, porque todo mundo olhava para aqueles irmãos e percebiam que aquele ambiente era um ambiente de total união, onde Deus operava, não havia dúvida disso, onde os irmãos estavam juntos, se ajudando, se fortalecendo, e cada dia realmente aprimorando os seus conhecimentos nas coisas de Deus, e estava muito bom tudo aquilo que estava acontecendo ali. Estava muito bom para eles, mas não estava muito bom para Deus. Deus tinha planos com pessoas que estavam ali dentro, Deus tinha plano com homens que estavam ali dentro, e os planos que Deus tinha com homens que viviam ali dentro, eram planos fora do país, planos em outros lugares. Deus tinha planos com pessoas que viviam ali naquela igreja, de levá-los para lugares que eles nunca poderiam imaginar que iriam, de usá-los em lugares que eles nunca poderiam imaginar que poderiam então ser usados. Mas o que acontecia é que aquele ambiente era tão favorável, e eles estavam ali tão satisfeitos, naquela segurança do ambiente, naquela zona de conforto, naquele prazer de viver ali, que por causa daquilo Deus estava percebendo que eles estavam tão conformados com tudo aquilo, que estava difícil fazer voos mais altos. Por quê? Porque eles não queriam sair daquele ambiente em que eles estavam habituados, em que eles se sentiam bem, e que achavam então que não tinham necessidade de tentar alçar voos mais altos. Deus olhou e disse: bem, se eles continuarem aí da maneira como eles estão, todo o meu plano de alcançar a humanidade está fracassado. Por quê? Porque Deus contava com aqueles primeiros cristãos para levá-los aos lugares mais distantes e usá-los e fazer com que o Evangelho de Jesus chegasse até nós que moramos aqui no Brasil, a milhares e milhares de quilômetros do lugar onde tudo começou. Jesus precisava então que eles saíssem ali daquele lugar, porque se eles não saíssem dali, com certeza os países próximos ou os países mais distantes não seriam alcançados, porque Jesus Cristo tinha como plano, o próprio projeto do Espírito Santo, é que eles fossem testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra, que não tivesse limites, que eles começassem ali, mas que saíssem dali e fossem dos lugares mais longínquos, mais distantes. Por quê? Porque a mensagem da salvação, a mensagem poderosa do Evangelho, precisava alcançar pessoas em outros mundos, em outras nações. Mas eles estavam ali na zona de conforto e não havia neles nenhum interesse de sair dali. Estavam habituados ali, tinham medo de qualquer outro desafio, mas Deus precisava mostrar que tudo aquilo era muito pouco diante de tudo aquilo que Ele tinha preparado para aquelas pessoas que viviam ali. Às vezes Deus também tenta nos inquietar com relação a questões da nossa vida. Às vezes Deus tem coisas grandes para nós, e nós continuamos pensando pequeno, na nossa limitação humana, na nossa comodidade. E muitas vezes as coisas grandes que Deus tem para nós, elas estão presentes em todos os segmentos da nossa vida.
Elas estão diretamente ligadas aos seus sonhos, não somente projeto de evangelização ou de usar você no reino de Deus, mas de repente até mesmo com você mesmo. Deus tem coisas maiores para você, tem coisas que você nem imagina, porque a própria Bíblia diz que Deus tem além daquilo que pedimos ou pensamos. O que Ele tem projetado para nós não é limitado, é muito além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, segundo a palavra de Deus, conforme o seu poder que opera em nós. Mas às vezes nós nos limitamos, nós ficamos presos pela nossa comodidade, nós ficamos totalmente presos na nossa zona de conforto e acabamos não experimentando aquilo que Deus tem para fazer por medo, por insegurança diante do desconhecido e por não aceitarmos de fato que a nossa vida tem que estar no controle e no domínio de Deus, para onde Ele possa levar exatamente e nos colocar onde Ele quiser colocar. Às vezes nós ficamos acomodados demais. E Deus viu que estava acontecendo isso com a igreja. O que Deus fez? Poxa, eu não vou conseguir deixá-los aí, senão todo o meu plano está ameaçado daquilo que eu tenho para fazer. Sabe o que Deus fez? Deus permitiu uma perseguição sobre a igreja de Jerusalém. Ele foi permissivo. Se levantou um cidadão chamado Saulo de Tarso, que era o terror para os irmãos. E esse Saulo de Tarso, que depois se tornou o apóstolo São Paulo, começou a perseguir os irmãos e levar preso. Ele não só prendia, mas ele chegou ao ponto de concordar com a execução do diretor do diácono da igreja primitiva, que se chamava Estevão. A igreja tinha 7 diáconos, eles pegaram o diretor, o líder do diaconato, que era Estevão, apedrejaram Estevão até a morte. O Estevão subiu para a glória, viu o trono de Deus realmente diante de si, e o céu aberto diante dele, diz a Bíblia, e Jesus de pé diante do Pai, como que concordando pelo fato dele estar sendo levado para a eternidade, porque Deus tem um conceito de morte diferente do nosso. A gente fica apavorado, morreu, meu Deus, parece uma derrota. Para Deus não é derrota. A Bíblia diz que a morte de um homem de Deus, a morte de uma mulher de Deus, é precioso aos olhos do Senhor, diz o Salmo. Diga glória a Deus. Para Deus é bom quando Ele recebe você lá do outro lado, só que você não quer ir, não é verdade? A Bíblia diz: precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas de repente, dentro da visão limitada que você tem da vida, ir para lá deve ser a coisa que você não quer. Você é capaz de fazer qualquer coisa para não ir e para retardar essa ida, exatamente porque você não tem experiência de saber como é do outro lado. Se você tivesse essa experiência, talvez você estava pedindo para ir logo. E a Bíblia diz que é precioso aos olhos do Senhor, e Deus concordou com a morte do Estevão. O Estevão subiu para a glória, contentíssimo. E aquela perseguição veio e todo mundo começou a sair de Jerusalém. As pessoas começaram a se afastar daquele lugar quase que forçadamente. E dentre as pessoas que teve que sair por causa dessa perseguição permitida por Deus, estava um diácono da igreja chamado Estevão, que eu li para vocês. O Estevão se viu acossado, se viu pressionado. Sabe o que ele fez? Pegou as filhas dele, que ele tinha 4 filhas, que eram chamadas de profetisas, e viajou para Samaria. Só que quando ele chegou em Samaria, ele era um simples diácono. Na igreja a função dele era um homem que cuidava das mesas, que cuidava da igreja em si, que fazia visita, que atendia os irmãos. Era esse o trabalho dele. Lá na igreja a função dele era cuidar das mesas. E quando ele foi lá para Samaria, ele foi forçado a viver uma experiência nova, a viver uma nova experiência preparada por Deus, que ele nunca imaginou. Quando ele chegou lá, ele teve que pregar. Antes ele só ouvia o apóstolo São Pedro, antes ele só ouvia os demais apóstolos, mas agora, por força da circunstância, ele chegou no lugar como diácono e começou a abrir a boca para pregar e para falar. E diz a palavra dele que diz a palavra de Deus que talvez nem ele sabia do potencial que tinha, que quando ele começou a pregar,
ele começou a perceber que as pessoas começaram a procurá-lo e começaram a se converter, e não somente conversão começou a acontecer em Samaria, uma grande multidão ele levantou, um grupo enorme que vinham para ouvi-lo, para escutá-lo. E diz a palavra de Deus que Deus deu para ele poder, Deus deu para ele autoridade, de forma então que ele curava os enfermos, libertava as pessoas de espíritos malignos. E diz a palavra de Deus que grandes milagres começaram a acontecer através das mãos daquele homem, porque ele chegou lá em Samaria e saiu da zona de conforto onde ele estava, que era Jerusalém. Diga glória a Deus. Ele descobriu que havia nele um potencial que ele não sabia, que ele desconhecia talvez. Começou a perceber que Deus tinha um plano maior para ele, e que ele talvez não tinha assimilado e compreendido isso. Meus irmãos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes você não sabe o plano que Deus tem com você. De repente até a situação em que você está vivendo ou passando, que parece estranha, pode ser Deus te forçando a tomar uma outra atitude, a tomar um outro posicionamento, para conseguir realmente experimentar coisas melhores na tua própria vida. Existem situações que parece para nós que é algum tipo de perda, mas às vezes é somente cuidado de Deus tentando nos conduzir por outros caminhos que nós desconhecemos. Às vezes há determinados problemas que você ora e parece que Deus não atende, e aquela situação, aquele problema acaba te levando forçadamente a pegar um outro rumo, a pegar um outro caminho, a pegar uma outra direção, e você fica sem entender. E muitas vezes Deus não atende a tua oração porque Ele compreende e entende que através daquela situação você vai ser forçado a pegar uma outra direção, que é a direção que Ele está querendo, para que Ele possa fazer coisas grandiosas na tua vida, para que Ele possa mostrar para você mesmo o potencial que você tem, e muitas vezes você desconhece. Deus trabalha em nossas vidas, e quando a nossa vida está nas mãos de Deus, tem um monte de coisa que nós não compreendemos. Às vezes até situações que parecem doídas, que parecem sofridas para nós, que nós não compreendemos e não entendemos. Situações inesperadas que parece assim que estamos abandonados, como se Deus estivesse indiferente com respeito a tudo aquilo que está acontecendo conosco, e nós não compreendemos, e muitas vezes a nossa vida está nas mãos dEle, e Ele está permitindo que tal coisa aconteça para tentar te tirar da tua zona de conforto, para tentar te tirar exatamente da situação em que você se encontra de comodidade, para tentar te levar a experimentar coisas novas que você não conhece, e te colocar em posições maiores ou mais altas, que você por alguma razão, por sua comodidade e sua própria situação, você teima ou tem medo de sair para poder encarar o desafio que Deus tem para você, onde Ele pretende te colocar em situações ou em posições mais altas. Todo sofrimento, dificuldade ou luta que o homem de Deus passa, o que a mulher de Deus passa, que Deus é permissivo, Deus sempre tem um plano. Diga glória a Deus. Ele sempre tem um plano. Toda situação que você não entende, que você ora, que você se coloca na mão de Deus, e você tenta compreender uma série de coisas que você não compreende, Deus se nega a responder algum tipo de oração tua, e você tem que passar por aquele deserto que você não está entendendo. Saiba que sempre depois daquele deserto, Deus tem coisas maiores para a sua própria vida, porque o que é interessante, tudo aquilo de grande, tudo aquilo de grandioso que Deus tem para a tua vida, você não vai chegar lá antes de ser provado no deserto. Diga glória a Deus. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Se você for olhar, todos os que chegaram em posições altas passaram primeiro pelo deserto. Jesus passou pelo deserto para começar a fazer o que Ele tinha para fazer. Moisés passou anos pelo deserto para poder se tornar o libertador do povo de Deus do Egito. José passou por um deserto e tanto antes de ser governador do Egito. Davi passou por um deserto tremendo antes de sentar no trono de Israel. E sempre antes das grandes coisas, Deus prepara você.
E muitas vezes Ele tira você de situações confortáveis e cômodas para te levar por situações difíceis que você não entende, mas quando Ele faz isso, você não vai ser consumido, não vai ser destruído, nem vai ser exterminado em nenhum momento, porque mesmo quando Ele te tira de uma situação, te leva pelo deserto, te tira da zona de conforto, para te colocar numa posição mais alta, que Ele te leva por lugares difíceis, você não se acaba não, porque tudo está debaixo do controle dEle. Diga glória a Deus. Ele fica controlando, fica dirigindo as coisas e conduz você com tranquilidade, assim como Ele levou e dirigiu a vida de Filipe, o diácono. As experiências que Filipe teve depois que ele saiu de Jerusalém por conta da perseguição que forçou a saída dele, foram experiências que poucos tiveram experiência de passar. Ele chegou ao ponto de ser trasladado por Deus de uma cidade para outra. Você imaginou uma experiência dessa? A Bíblia diz que ele vinha, Deus falou com ele, e um eunuco que trabalhava para a rainha de Candace, eu acho que era essa rainha, se não me falha a memória, vinha andando numa carruagem. O camarada era o homem, o mordomo principal da rainha de um determinado país. Só que ele era eunuco. Quem é eunuco? Eram homens que cuidavam da rainha, homens que cuidavam das concubinas do rei. Todo sujeito que ia cuidar da rainha, ou que ia cuidar das concubinas do rei, eles eram castrados. Eram castrados, literalmente castrados, para não correr nenhum risco, né? Para a rainha não correr risco, para as concubinas do rei não correr risco. Esses homens eram castrados, eles se sujeitavam à castração para poder trabalhar junto com a rainha, ou para poder trabalhar com as concubinas do rei. Era uma opção. Paulo até chegou a falar que existiam alguns que se faziam eunucos. Alguns homens, para poder servir a Deus melhor naquela época, se castravam. Vocês sabiam disso? Que escolha perigosa, né? Mas tinha que fazer isso. Alguns, sem se castrar, literalmente falando, castravam a sua vontade para poder se dedicar unicamente a Deus. E havia isso também muito naquela época. Esse homem era um desses eunucos castrados que estava andando na carruagem. E diz a Bíblia que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele lia e não estava entendendo muita coisa. O Espírito Santo falou com Filipe e levou o Filipe próximo da carruagem do homem. E o homem, alendo, de repente Deus colocou o Filipe no caminho, e o Filipe foi correndo ao lado da carruagem, perguntando ao homem: tu estás entendendo o que tu estás lendo? Correndo do lado da carruagem do eunuco. Ele disse: não, de quem ele fala aqui o profeta? Ele não sabia. Ele pegou, parou, foi explicar para ele: olha, ele está falando de Jesus. Tudo isso que o profeta Isaías está falando aí no livro que você está lendo, ele está falando sobre Jesus, aquele que veio para nos salvar, aquele que morreu na cruz, aquele que derramou o seu próprio sangue para salvar a humanidade. E quando você reconhece Ele como o Senhor da sua vida e se batiza, você se torna filho de Deus, segundo essa proposta que está aí no livro que você está lendo. O eunuco começou a ouvir aquilo e foi se envolvendo pelo poder da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Aquilo foi tocando nele de uma maneira gloriosa. Os sentimentos dele foram alcançados por aquela mensagem, por aquela pregação poderosa dada por Filipe, de maneiras então que ele ficou totalmente envolvido por aquela mensagem, por aquela proposta. Sabe o que diz a Bíblia? De repente o eunuco parou e disse: poxa, pararam perto de uma lagoa, ou perto de um açude, ou perto de um igarapé, ou qualquer coisa que tinha água. Ele olhou e disse: olha, está aí a água, o que é que impede você de me batizar? O eunuco acreditou na hora. Filipe foi, pegou o sujeito, batizou o sujeito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E esse homem que foi batizado foi o primeiro gentio batizado, foi esse eunuco. E depois que ele batizou o homem, ele precisava voltar para a cidade de onde ele estava, que ficava mais ou menos a 32 quilômetros. A 32 quilômetros era a distância de Azoto para Gaza, o lugar onde ele precisava ir. 32 quilômetros. Sabe o que aconteceu? Deus pegou ele
e transportou ele em segundo, 32 quilômetros de um lugar para o outro. Diga glória a Deus. Uma experiência que só foi possível ele passar, por quê? Porque um dia Deus forçou ele a sair da zona de conforto dele para experimentar coisas maiores que Deus tinha para a vida daquele homem. Irmãos, você não imagina o que Deus tem de grandioso para a sua vida. Além das coisas espirituais grandiosas de Deus, Deus tem coisas maiores para você, além daquilo que você pensa ou do que você imagina. Basta você se colocar nas mãos dele e deixar ele conduzir a sua vida da maneira como ele quer conduzir. Diga glória a Deus. É só isso. Deus tem coisas grandiosas para a nossa vida. Tinha um rapaz que trabalhava aqui na igreja, que ele era o zelador aqui. O nome dele é Marivaldo. O Marivaldo era zelador aqui na igreja, e era um zelador que eu gostava muito, porque ele era muito criterioso. Ele amava limpar tudo com detalhe. Ele amava cuidar das coisas aqui, de colocar as coisas no lugar. E eu dizia sempre para ele assim: Marivaldo, Deus tem para você muito mais além do que ser zelador aqui da igreja. E você vai ver como Deus tem coisas grandiosas para você. Se você for dedicado a Deus naquilo que você está fazendo, se você for fiel a Deus naquilo que você está fazendo, você espera que um dia Deus te coloque em situações melhores. E um pouquinho do dinheiro que você ganha aqui, Deus pode realmente te dar uma direção, que uma hora você não vai precisar mais ser zelador aqui da igreja. Sabe por quê? Porque Deus tem ainda coisas melhores para você. Diga glória a Deus. O Marivaldo ganhava um dinheirinho aqui, montou um negóciozinho ali, montou outro, e foi, mesmo montando o negócio, ele não queria sair de parar de limpar a igreja, mas os negócios foram aumentando, foram melhorando, foi tendo uma vida melhor. Ele que andava de bicicleta, onde aqui chegou com um carrão bonito, todo cheio de onda, e Deus foi abençoando, 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 e mesmo o negócio dele melhorando a cada dia, ele não queria deixar de limpar a igreja, mas eu dizia: vai, porque Deus quer que você alcance coisas maiores na sua vida. E de repente Deus deu uma bênção para o Marivaldo, o negócio dele começou a dar certo, tudo melhorou, a vida dele financeira melhorou, ele pode ajudar a família dele, e ele começou a receber o melhor de Deus, que não tem limite ainda para as coisas maiores que Deus tem para ele. Porque Deus é assim, Ele sempre tem planos melhores para a nossa vida. Diga glória a Deus. Ele está sentado lá no último banco com a cabeça baixa, com medo, porque eu estou falando isso aqui, eu com vergonha. Então veja bem uma coisa, Deus sabe como é que Ele pode cuidar da sua vida. Seja fiel a Ele, diga glória a Deus. Seja fiel a Ele, por quê? Porque Deus sabe como cuidar de você. E muitas vezes, quando Deus cuida da sua vida, Ele leva você por lugares difíceis. Às vezes a situação pela qual Ele permite que você passe é para poder arrancar você da sua zona de conforto, é para poder tirar você da sua comodidade, que você está tão cômodo ali, que você passa a ter medo dos desafios que Deus proporciona para você. Mas Deus, além de realmente conduzir a sua vida, a Bíblia diz que Ele é um Deus que cuida de nós. Diga glória a Deus. É um Deus que cuida das nossas vidas. Ele tem planos maiores, Ele tem bênçãos maiores para a sua vida. De repente a luta está grande para você, o desafio está enorme, parece que você, assim, que você se sente desamparado, como que sozinho. Mas se a sua vida está na mão de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que tudo pareça difícil, ainda que a situação esteja complicada, ainda que a situação você não esteja compreendendo muito bem, mas se Deus não está no controle, tenha a certeza que na hora que Ele tira você, que leva e conduz você pelo deserto, e que tira você do deserto, Ele começa a mostrar como é que Ele trata de você, como é que Ele cuida de você, e o que é que Ele tem para você. Sempre o melhor, porque é isso que Deus tem para o seu povo. O melhor Ele tem para a minha vida e para a tua vida e para a nossa vida. Deus tem o melhor. E nesta noite, qual é a dificuldade que você está vivendo? Qual é o tipo de sufoco que você está passando? De onde Deus te arrancou, de repente de uma forma abrupta, de repente de uma forma tão inesperada, Deus te colocou numa situação que você não está entendendo, às vezes até desanima, porque você sabe que você estava com Deus, mas de repente uma série de coisas aconteceram e te levou para direções que não eram o teu plano.
ora a Deus e diz: Senhor, eu estou nas tuas mãos, faz de mim o que tu queres fazer. E quando essas situações inesperadas acontecem conosco, que Deus nos arranca de um lugar para outro, de uma forma inesperada, que nós não entendemos, que nós não compreendemos, não reclame, não murmure, não fique diante de Deus perguntando por quê, mas aprenda a dizer: para quê, Deus? O que é que o Senhor quer? Por quê? Porque em todas as situações, por mais incompreensíveis que possam parecer para nós, se Deus está no controle, o que Ele está fazendo tem razão de ser, tem sentido, e com certeza Ele tem algo melhor para você, além daquilo que você pede, imagina ou pensa. Por quê? Porque é isso que diz a palavra de Deus. Então nesta noite, você que está aqui, que está com a vida no controle de Deus e tem procurado servir a Deus, e dentro dessa submissão a Deus está acontecendo um monte de coisas que você não está compreendendo e não está entendendo, deixa Deus conduzir você, deixa Deus controlar a tua vida, deixa Deus levar por você exatamente por caminhos que você desconhece, mas que Ele sabe muito bem por onde está levando, ainda que esse caminho possa ser um caminho onde você tenha que atravessar um deserto, mas tenha certeza que o oásis está bem lá na frente, e lá na frente Ele sempre tem preparado o melhor para você. Por quê? Porque Ele está no controle da nossa vida. Então nesta noite, se renda ao direcionamento dado por Deus e aprenda a viver sendo levado por Deus. Sendo levado por Deus. De repente, que você está experimentando é Deus te tirando de uma zona onde você está tão habituado, tão acostumado, onde você não quer sair de jeito nenhum, e que de repente Ele tem que permitir que crie-se situações para que você saia de onde você está, para poder chegar aonde Ele quer que você chegue. Por quê? Porque se você não sair de onde você está para experimentar o melhor dEle, com certeza onde você teima em ficar, não vai acontecer o que Ele quer que aconteça, porque o que Ele quer que aconteça é alguma coisa fora da zona de conforto onde você se encontra. Então que nesta noite Deus possa despertar a tua atenção e a tua visão para a ação e para o controle dEle, e que Ele tenha oportunidade de agir na sua vida da maneira como Ele quer agir, e fazer na sua vida aquilo que Ele quer fazer. Amém? Pensa nisso, e que Deus abençoe a todos nós no nome de Jesus. Amém? Foi muito bom ficar com você até agora. Eu agradeço pela sua audiência, por ficar conosco acompanhando o nosso programa. Eu quero aproveitar agora e quero convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, no bairro do Monte Castelo. Quarta-feira nós temos 3 concentrações, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. E às 7h30 da noite eu estou lá para trazer uma palavra para você, para orar por você que está com problemas ou passando dificuldades e precisando de oração, precisando de ajuda. Domingo temos o culto da família, sexta-feira o culto da libertação, 9 horas da manhã e 7h30 da noite. Eu também convido você. Terça-feira tem um culto de oração. Sua presença vai ser muito importante. E olha, eu agradeço muito pelo fato de você nos acompanhar pela televisão e convido você para estar conosco na Igreja Quadrangular. Tá certo? Vamos fazer uma oração? E se você, porventura, estiver interessado em entrar em contato conosco, está aqui o nosso e-mail na tela, é prpauloguilherme@hotmail.com. E vamos ser amigos no Facebook, é só procurar Paulo Guilherme no Facebook que você vai achar, e nós podemos então sermos amigos e conversarmos muito, tá certo? Vamos orar por você, por sua casa e sua família? Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora pelo lar dessa pessoa, pela casa dessa pessoa, pela família dessa pessoa que me acompanha na televisão. Peço que a tua bênção venha até esse lar, que o Senhor Deus repreenda todo problema, toda briga, toda contenda, toda desunião, toda miséria, tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, que porventura tenha atingido essa casa, esse lar, essa família, que esses males sejam repreendidos em nome de Jesus. Que essa pessoa seja abençoada, tenha vitória e tenha resposta das suas orações feitas a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Amém? Olha, fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,